Olá, queridos acadêmicos! Nesse semestre de 2016.1, estaremos juntos na disciplina Educação Matemática 2. Essa disciplina ela está dividida em 3 unidades. Na primeira unidade, vocês podem ver que temos tendências temáticas e metodológicas da pesquisa em educação matemática. Já na unidade 2, nós estudaremos sobre algumas linhas internacionais de pesquisa em educação matemática e mais algumas tendências atuais em educação matemática. Na unidade 3, nós veremos tendências metodológicas da investigação em educação matemática, incorporação do erro do aluno como recurso didático e falaremos um pouquinho também sobre a educação de jovens e adultos. Segundo Kilpatrick, Lorenzato e Florentini, 2001, existem 7 temáticas de investigação em educação matemática, mais importantes nos anos 90. Vocês querem saber quais são? A primeira é o processo ensino-aprendizagem da matemática. Segundo, mudanças curriculares. Terceiro, utilização de tecnologias de informação e comunicação, isso, as TICs, no ensino e na aprendizagem da matemática. A quarta é a prática docente, crenças, concepções e saberes práticos. A quinta concepção, conhecimentos e formação, desenvolvimento profissional do professor. A sexta, práticas de avaliação. E a sétima e última, contexto sociocultural e político do ensino e da aprendizagem da matemática. Aqui nós vamos apresentar de maneira resumida sobre essas tendências, destacando e analisando pontos principais de cada uma delas. Então vamos lá, processo, ensino e aprendizagem da matemática. Nessa tendência, o objeto de estudo dos pesquisadores é exatamente como se dá o processo de ensino e aprendizagem da matemática. Ou seja, analisar e avaliar como é esse ato de conhecer. Estudos como o da teoria dos campos conceituais de Geraldo Verneau, por exemplo, que vocês já conhecem, mostram como os alunos aprendem um conceito. Lembram da oficina interdisciplinar? Teoria das situações didáticas de Brousseau e resolução de problemas de Polya. Essas teorias nos apresentam como se dá o processo de ensino e aprendizagem do conhecimento matemático. Vamos estudar um pouquinho também sobre mudanças curriculares. As mudanças curriculares acontecem em função não somente da modificação, mesmo da nossa sociedade, política, social e cultural, da exigência por mudanças, mas também por uma certa pressão que é colocada pelos pesquisadores da área, no sentido de colocar em prática os seus estudos. Na disciplina Educação Matemática 1, nós estudamos um pouco sobre a construção de uma base nacional comum curricular para o Brasil. Só para lembrá-los, esse documento apresenta os direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que devem orientar a elaboração de currículos para as diferentes etapas de escolarização. A Base Nacional Comum Curricular é uma exigência colocada para o sistema educacional brasileiro pela LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Querem saber mais um pouco sobre a BNCC? Acessem aí basenacionalcomum.mec.gov.br. Nosso próximo conteúdo é a utilização de tecnologias de informação e comunicação, as TICs, no ensino e na aprendizagem da matemática. Mas o que é mesmo o uso da tecnologia? Será que só usamos tecnologia quando fazemos uso do computador, do tablet ou do smartphone? Temos uma definição muito legal de tecnologia que nos traz aí Lima Júnior, em seu livro Tecnologias Inteligentes e Educação, Currículo Hipertextual, 2005, página 15. Onde ele diz assim: nessa perspectiva, a tecnologia tem uma gênese histórica e, como tal, é inerente ao ser humano, que a cria dentro de um complexo humano-coisa. Se instituições sociedade, de modo que não se restringe aos supostos materiais, nem tampouco aos métodos, às formas de consecução de finalidades e objetivos produtivos. Muito menos ainda não se limita à assimilação e à reprodução de modos de fazer, o saber fazer predeterminado, estanques e definitivos, mas ao contrário,
Podemos dizer que consiste em um processo criativo e transformativo, através do qual o ser humano utiliza-se de recursos materiais e imateriais, ou os cria a partir do que está disponível na natureza e no seu contexto vivencial, a fim de encontrar respostas para os problemas do seu contexto, superando-os. Nesse processo, o ser humano ele transforma a realidade da qual participa e, ao mesmo tempo, ele transforma a si mesmo. Descobre formas de atuação e produz conhecimento sobre elas, inventa meios e produz conhecimento sobre tal processo, do que está implicado. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre práticas docentes, crenças, concepções e saberes práticos. Então, até a década de 70, os estudos na área da educação matemática focavam mais a aprendizagem do que o processo de ensino ou a prática docente em sala de aula. Somente na década de 80, passou-se a interessar sobre como os professores manifestam seus conhecimentos e suas crenças, sendo que na década de 90 surgiram investigações sobre a relação entre concepções e crenças dos professores e sua prática pedagógica. Então, segundo aí Lorenzato e Fiorentini, 2006, no que se refere à prática docente, os principais trabalhos e contribuições vêm da escola francesa, destacando os estudos sobre contrato didático. Mas o que é mesmo o contrato didático? É um conceito introduzido por Rousseau para analisar essas relações que acontecem em sala de aula. O segundo conceito importante dessa época é a transposição didática. É um conceito trabalhado por Yves Chevalat, no sentido de transpor os conhecimentos matemáticos em conteúdos do saber escolar, que possam ser contextualizados para a realidade dos alunos. Vem também os obstáculos didático e obstáculo epistemológico, desenvolvidos por Rousseau a partir das ideias de Bachelard. Os obstáculos epistemológicos encontrados na evolução histórica das ideias matemáticas. Já os didáticos são encontrados em sala de aula e muitas vezes representados pelas contradições criadas pelos próprios professores, dificultando o avanço ou a compreensão dos alunos de algum conceito. Então, bora lá. Nesse slide 9, a gente vai falar um pouquinho sobre conhecimento e formação, desenvolvimento profissional do professor. Então, pesquisas realizadas até o início da década de 90 sobre os saberes dos professores de matemática revelavam que estes tinham um baixo nível de compreensão dos conteúdos matemáticos que ministravam em sala de aula. E hoje ainda será que está assim? O que vocês acham? Já perceberam a importância de estudar disciplinas como cálculo, geometria e álgebra? Vamos refletir um pouco sobre isso? No livro de Fonseca, Educação Matemática de Jovens e Adultos, Especificidades, Desafios e Contribuições, ela fala da relação do educador com o conhecimento matemático. A sensibilização que o educador deve ter diante dessa relação com o conhecimento matemático é capaz de potencializar as possibilidades de ressignificação do conhecimento matemático. Daí ela traz um exemplo do Paulo Freire, quando ele deu uma palestra lá em Minas Gerais, na década de 80. A autora nos conta que certa vez Paulo Freire, dando uma palestra na Universidade Federal de Minas Gerais, ele começou a falar sobre como seus alunos faziam o cálculo de área de um terreno retangular. Quando alguém na plateia de repente lhe pergunta: sim, Paulo, e se o terreno não fosse retangular? O que eles fariam? Paulo Freire responde que seus alunos partiam o terreno em retângulos finos e faziam o somatório das áreas encontradas. Os que estavam na plateia sorriram. No entanto, nós sabemos que o cálculo de área por integral é feito dessa maneira. No próximo slide temos aí práticas de avaliação. Nós sabemos que mesmo com diversas mudanças ocorridas nos currículos escolares e nas práticas docentes, podemos dizer que estas não aconteceram nas práticas avaliativas. Muitas pessoas ainda consideram a avaliação como sinônimo de aplicação de testes ou provas. A avaliação vem se constituindo um instrumento de aprovação, reprovação como uma prática para se alçar ou não o saber e a ascensão social. Então, no que se refere à avaliação, devemos dar uma maior ênfase a avaliar o que os alunos já sabem, como sabem e como pensam matematicamente.
Avaliar se o aluno compreendeu os conceitos, os procedimentos e se desenvolveu atitudes positivas em relação à disciplina. Avaliar o processo e o grau de criatividade das soluções dadas pelo aluno. Encarar a avaliação como parte integrante do processo de ensino, focalizar uma grande variedade de tarefas matemáticas e adotar uma visão global da matemática. Sugerir situações problemas que envolvam aplicações de conjunto de ideias matemáticas. Propor situações abertas que tenham mais de uma solução. Propor que o aluno invente, formule problemas e os resolva. Se utilizar de diversas formas de avaliação, utilizar materiais manipuláveis, calculadoras, computadores na avaliação, ela vai ficar bem melhor. Um outro conteúdo é o contexto sociocultural e político do ensino e aprendizagem da matemática. Esta foi uma grande novidade da pesquisa em educação matemática a partir dos anos 80, transformando a visão da matemática e da educação matemática como práticas socioculturais que atendem a determinados interesses sociais e políticos. Segundo Fiorentino e Lorenzato, em 2006, esta é uma das áreas em que o Brasil tem se destacado internacionalmente, através da etnomatemática. Quem já ouviu falar em etnomatemática aqui? Muito bem, a gente estudou um pouquinho dela o semestre passado. Esta linha de investigação foi criada e desenvolvida pelo educador matemático brasileiro mais reconhecido e premiado internacionalmente, o Biratã D'Ambrosio. Então, vocês poderão conferir no módulo da disciplina Educação Matemática 1 mais um pouco sobre etnomatemática. E aí estão as nossas referências para esta aula, né? O livro de Fonseca e o livro de Valverde sobre Educação Matemática 2. E aí vocês já sabem, dedicação, esforço e autonomia são imprescindíveis para que tenhamos sucesso. E eu, professora Eunice Madris, conto com vocês. Obrigada.